nossa aulinha para gravar. E eu preciso dizer para os senhores o quê? Que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas as jovens, que é a nossa linda física. Espero que estejam bem, espero que estejam preparados para nós começarmos com a nossa brincadeira, jovens. Então vamos lá. Semana passada eu conversei com vocês sobre o movimento circular, mas pensando especificamente no movimento circular. Então, período, frequência, velocidade angular, velocidade linear, transmissão de movimento por eixo, por correia. Hoje a gente vai usar aqueles conceitos só como base, porque a gente vai continuar falando de movimento circular, mas pensando em forças. Como que são as forças no movimento circular? Eu posso ter um corpo rotacionando assim, ó, num plano horizontal, ou posso ter um corpo rotacionando assim, num plano vertical. Nós vamos, nesse capítulo, jovens, trabalhar só os corpos que rotacionam no plano horizontal. E no próximo capítulo, os que rotacionam no plano vertical. Normalmente, os livros trazem tudo num único capítulo. O material de vocês optou por separar, então também vou abordar separado com vocês. Beleza? Então, na primeira aula, eu indiquei alguns vídeos para vocês do professor Douglas. Ele é um excelente professor, jovens. A explicação dele é muito boa. Os desenhos dele são excelentes, facilitam muito a gente compreender o que está acontecendo. Então, se vocês quiserem um canal para acompanhar física por fora, esse é um excelente canal do professor Douglas, tá bom? Ele faz algumas lives em alguns horários predeterminados. São muito, muito boas as falas que ele faz, tá bom? Então, fica a dica aí para quem quiser acompanhar. E como vocês já viram aquele vídeo, viram talvez o exercício que ele resolveu junto também como exemplo, eu quero conversar com vocês não todas as possibilidades de rotação no plano horizontal, mas uma que é a principal, que é a mais importante, tá bom? E aí eu vou dar uma pincelada em outra secundária e daí nós vamos começar a brincar com os exercícios, beleza? Então o que eu quero conversar com vocês é sobre um carro descrevendo uma curva no plano horizontal. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, jovenzinhos. Se tiverem dúvidas, podem mandar lá no chat, que eu vou respondendo os senhores. Então, vamos lá, curva no plano horizontal. Então, tem a nossa trajetória curvilínea. Aqui está o centro da nossa trajetória, beleza? E nós vamos imaginar que o carrinho está aqui, ó, bem nessa parte aqui da curva, tá? Vocês já sabem que eu não tenho muita habilidade de desenho, mas dá para pegar a ideia do que está acontecendo ali, né? Então, o carrinho está fazendo a curva. Essa pista aqui, jovenzinhos, ela tem um raio R de espaço, de comprimento, tá bom? Então, o raio mede R. E vamos pensar o seguinte, eu sei que vocês não têm carteira de motorista ainda, então vocês não saem dirigindo carros por aí, não é verdade, jovens? Mas, quando um motorista de um veículo, ele quer fazer uma curva, o que que ele faz? Ele cruza os dedos e pede ao universo que permita que o carro vire quando chegar na curva? Espera com fé em Deus que não, né? Espera que ele pegue o volante e vire o volante quando chegar na curva. Por quê? Quando ele vira o volante, ele faz com que a força de atrito que existe entre o pneu e o chão faça essa curva. Então, numa curva num plano horizontal, jovenzinhos, quem faz o papel da força centrípeta, da força que permite o carro rotacionar nessa trajetória, é a força de atrito, beleza? Tanto que vocês têm a experiência, né? Se você entra numa curva com uma velocidade muito grande, o carro derrapa. Por quê?
Porque o atrito não dá conta de segurar esse carro na curva. Então, tem um limite de velocidade que você pode ter para fazer a curva, porque senão o atrito não dá conta. Então, a gente já sabe que tem relação, sim, com o atrito. E eu vou pôr uma informação bem importante aqui, ó, no cantinho. Eu já comentei com vocês, mas eu vou comentar de novo agora. Todo corpo... Olha o trem. Todo corpo em movimento circular tem sobre ele uma força resultante centrípeta. Beleza? Essa força resultante centrípeta a gente representa assim, ó, FRC. Beleza? Jovens, na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre essa força. E ela vem lá da segunda lei de Newton. O que que diz a segunda lei de Newton? Que força resultante é massa vezes a aceleração. Se eu estou pensando numa força resultante centrípeta, eu penso também numa aceleração centrípeta, né? Como é que eu calculava a aceleração centrípeta, jovenzinhos, lembram? Era a velocidade do carro nessa curva ao quadrado, dividido pelo raio dessa trajetória curvilínea. Tá bom? Então, essa equaçãozinha aqui, jovens, é a equação oficial da força resultante, desculpe, centrípeta. Destaquem, jovens, essa equaçãozinha aí no caderno de vocês, no livro, onde você está fazendo suas anotações, mas destaquem porque ela é bastante importante. Beleza? Jovens, então, por que esse carro não derrapa? Porque existe uma força de atrito atuando sobre ele. Beleza? Essa é a informação fundamental que nós vamos ter. A força resultante centrípeta, em cada situação, ela é representada por uma força diferente. Nesse caso, ela vai ser a força de atrito. Então, vai existir a força de atrito aqui, ó, FAT, que puxa ele para o centro dessa trajetória. Tá bom? Agora, jovenzinhos, quais são as outras forças que atuam sobre esse carro? Nós temos a força peso, né, que puxa ele na vertical para baixo. E temos a força normal, que é na vertical para cima. Aqui, ó, na vertical não tem movimento. O carro não está flutuando nem afundando na pista. Então, o que que nós podemos afirmar sobre a intensidade da força normal e da força peso, ó? Que elas vão ser iguais, jovens. Que elas vão ser iguais. E qual é a força, meus lindos e minhas lindas, que está apontando para o centro da trajetória? É o atrito. Então, nesse caso, é a própria força de atrito que é a força resultante centrípeta. Então, força de atrito é a força resultante centrípeta. Beleza? Então, chegamos a essas duas conclusões a partir do nosso desenho aqui. Show! Agora, gatinhos e gatinhas, pensem comigo. Força resultante centrípeta, você já sabe que é essa da caixinha aqui, ó. Que eu passei o marca-texto amarelo. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. E a força de atrito, como que a gente calculava? Mi vezes a força normal. Era isso aí. Só que desse exercício, dessa situação, aliás, nós temos que a força normal e a força peso, elas têm a mesma intensidade. Então, eu vou colocar essa informação de força peso no lugar da normal. Então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio é igual a mi vezes o peso. Peso, você sabe que é massa vezes a gravidade. E aí, jovens, como tem massa nos dois lados da igualdade, o que a gente consegue fazer aqui? Ó? Dividir a equação inteira pela massa. Ó. Passa a vara na massa. E como que eu preciso descobrir?
é com que velocidade eu posso fazer essa curva com segurança, eu vou isolar essa velocidade. O raio que está dividindo, eu passo multiplicando. E o quadrado, a gente passa como raiz. Então, nós chegamos à conclusão que essa velocidade ela vai ser raiz de μ vezes RG. Velocidade vai ser raiz do coeficiente de atrito vezes o raio da trajetória curvilínea vezes a gravidade. Vou deixar ela grifadinha para vocês dentro da caixinha aqui, ó. Jovens, essa equaçãozinha ela é muito importante, tá? Se você souber ela, você não precisa ficar deduzindo ela todo exercício. Você já pode pegar e aplicar ela direto no sistema que você tem, tá bom? Então, essa é a velocidade. E não é qualquer velocidade, eu vou colocar aqui, ó. Ela é a velocidade máxima que você pode ter. Se a sua velocidade for maior do que esse valor, o carro derrapa na curva. Não sei se vocês já passaram por isso, jovens, mas eu já passei e vou falar. A sensação é que você vai morrer, mas no final você sobrevive, graças a Deus, e só fala amém, Jesus. Eu já sabia, né, que nas curvas você precisa reduzir a velocidade. Mas eu pensei, acho que com essa velocidade dá, né? E não deu, jovens. Galera, é um frio na barriga, é diferente. O carro tá ali derrapando, você vai virando o volante, vira aquele catiço, você não controla mais nada, só pensa, vai bater, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, meu Deus, parou o carro, não bateu em nada, graças a Deus. Eu tava com o coração saindo pela boca, mas sobrevivi. Dali em diante eu virei uma tartaruga, né? Toda curva que eu vou fazer, eu sou aqueles caras que quase engata a primeira. Fiquei com muito medo. E aí, jovens, tem um fator que agrava a situação aqui, que é o seguinte, ó. Essa velocidade, ela depende do coeficiente de atrito. Quando chove, jovens, o coeficiente de atrito diminui muito, mais da metade. Então, se você faz uma velocidade em dias normais a 50 km por hora, num dia de chuva, a mesma curva, você vai ter que fazer com menos da metade, menos de 25 km por hora. Porque senão a chance de você derrapar é muito grande. O atrito não dá conta de segurar o veículo. Então, essa relação é bastante importante. Beleza? É fundamental reduzir a velocidade quando você vai fazer uma curva, principalmente se estiver chovendo, porque o atrito diminui muito quando você está pensando uma pista molhada, tá bom? Eu dei essa aula, jovens, na faculdade uma vez, e aí um aluno falou assim para mim, ó, mas professor, quando eu vou fazer uma curva, eu piso no acelerador. Mas você quer morrer? Ele, não, isso é sério, eu piso no acelerador que dá mais estabilidade para o carro. E eu falei, não, isso é pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. E ele estava convicto daquilo, ele bateu o pé, não, porque eu tô falando que é. Eu mostrei, mas meu rei, querido, olha a equação aí, a física não mente, meu querido, a matemática não permite. Tá aqui, olha para a equação. Ele ficou encabulado, mas ainda continuou teimando comigo. Eu falei, nossa, mas o Piá tá com convicção disso aqui mesmo, né? Aí na hora de ir embora, o que eu pensei? Bom, vamos fazer o teste para ver, né? Comecei a acelerar antes da curva. Foi a primeira vez que eu comecei a acelerar antes da curva, depois do carro ter derrapado. Quase morri de novo, né, jovens? Mas não, você não acelera o carro antes da curva. O que acontece, jovenzinhos, é o seguinte: da metade da curva em diante, você está saindo da curva e entrando de novo em linha reta. Então, a partir da metade da curva, você já está saindo dela, então você pode começar a aumentar a velocidade, porque o raio dessa curvatura está diminuindo, então você consegue equilibrar o sistema, porque você está voltando para um movimento retilíneo. Não antes da metade da curva, mas sim da metade da curva em diante. Observe quando vocês estiverem com alguém dirigindo e essa pessoa for fazer uma curva. Ela freia antes da curva, durante a curva ela fica de boas e da metade da curva em diante ela já começa a acelerar de novo, porque ela já está saindo da curva. E aí ela pode acelerar sem medo do carro derrapar naquele sistema. Beleza? O legal é que dá para você fazer tipo uns drift assim, né? Mas tem que manjar dos rolês.
Eu joguei pouco Need for Speed, então eu não tenho a experiência mínima suficiente para conseguir fazer as manobras necessárias de um drift aí. Mas, para quem manja dos rolês, não faça isso porque é perigoso. Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos sobre curvas em plano horizontal. Vai lá. Suave, suavão, tranquilinho. Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. Não, o chat tá Tranquilo. show. Beleza. Então, se quiserem, eu vou dar 2 segundinhos para vocês anotarem. Quem estiver anotando ele, eu vou pegar uma lousa nova. Talvez caiba aqui. Não, vou fazer aqui no cantinho. Vai caber aqui. Então, ó, curva com sobrelevação. Eu não vou deduzir com vocês aqui, jovens, a equação da curva com sobrelevação, tá bom? Eu vou fazer o esqueminha e já vou escrever direto a equação, assim como o livro fez também. Então, vocês estão vendo um carrinho de frente aqui, beleza? E ele está inclinadinho aqui, ó, como vocês conseguem ver, por esse ângulo θ. E ele veio lá de trás, ó, fazendo uma curva e caiu aqui. Então, ele veio olhando de cima, esse carro está fazendo uma curva, mas ela é uma curva sobrelevada. Se vocês olharem aí na página 78 do livro de vocês, jovens, tem um desenho bem bom que vocês vão conseguir entender o que eu quis representar ali. Página 78, encontraram? Curva sobrelevada é aquela representada ali, que o carrinho não está na horizontal, ele está na diagonal, tá bom? Tem a dedução bonitinha aí na apostila para vocês, mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o seguinte, que nessa situação de curva sobrelevada, jovens, a velocidade, ela vai ser o quê? Raiz de RG vezes tangente do ângulo θ. Percebam, jovens, que esse produto RG, ele aparece de novo. Ele vai aparecer várias vezes, galera, quando nós estivermos falando de velocidade numa trajetória curvilínea, tá bom? Então, fiquem atentos. O raio é muito importante na trajetória curvilínea. Eu diria até que ele é fundamental. Ele determina aí com que velocidade você pode ou não fazer essa curva. Agora, observe o seguinte, a massa do carro interfere? Se eu estiver fazendo aquela curva num plano horizontal, ou a curva sobrelevada, com um ninho, aqueles ninho antigo quadradinho, ou com uma caminhonete 4x4 grandona, as massas são bem diferentes. Mas isso vai interferir no valor da velocidade, jovens? Olhem aí. Não. A massa do veículo não interfere no valor da velocidade. Então, isso faz um link com o que nós estudamos lá na cinemática. As equações de velocidade, V igual a V0 mais AT, da posição S igual a S0 mais E0T mais AT quadrado sobre 2, nenhuma delas dependia da massa. Então, sempre que eu falo de movimento de um corpo, a massa ela não vai ser relevante. A velocidade, ó, mais uma vez está provado, ela não depende da massa do corpo. Beleza? Suave? Dito isso, jovenzinhos, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Vocês, agora é 10h29, vocês vão ter até as 10 horas e 32 minutos
São 3 minutos para fazer o exercício da página 83, o exercício 15. Não tem conta nenhuma, jovens. Vai lá, 3 minutos. Já é 31 agora, vai até 33. Página 83, o exercício 15. 3 minutos, vai lá. Não posso, eu me comprometi a ser amiga dela. Por que você fez isso? Eu não sei, acho que vai ser legal. Vem com aquele carro pra distraí-la. Eu adoraria, mas seu pai se meteu e nós perdemos o carro. Como você foi deixar isso acontecer? Sei lá, por que você não pergunta pro bichinho no pescoço da rede? Leonardo Ballarotti, Ela já é não é para assistir desenho, não, hein? É para fazer o exercício. Tô de olho, meu rei. Deus é meu parceiro, já me mandou um alô aqui, hein? Deu boa, jovens? Qual que é a alternativa correta aí? Podem me mandar via chat ou falar no microfone aí, vocês que mandam. Vocês que mandam. Primeiro que não tem conta nenhuma no exercício, né? É uma curva sobrelevada, ele conta uma historinha e ele quer que a gente assinale a alternativa da máxima velocidade. A equação, jovens, está pronta, está aqui, ó. A máxima velocidade na curva sobrelevada é RG tangente do ângulo. Qual é a equação que traz esse produto? RG vezes a tangente do ângulo. Alternativa C, de carinho, de caramelo. Suave, tranquilo? Agora com vocês, jovenzinhos, questionem, perguntem, argumentem por que que é assim, por que que não é, de onde veio, para onde vai, quem sou eu, mandem, vai lá. 3 segundinhos para perguntinhas. Sem perguntas, sossegados, tranquilos? A paz reina em vossos corações? Amém. Então, jovens, eu vou fazer junto com vocês o exercício 14 na sequência. Eu vou trocar de lousa, jovenzinhos. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora porque vai apagar. 5, 4, 3, 2, 1. Fechar aqui de novo.
C. Boa, Vanini. 14. Então tá aí, ó, o desenho que nós temos no exercício é este aqui. Aí diz assim o enunciado, ó, jovenzinhos. O pêndulo cônico da figura abaixo é constituído por um fio ideal de comprimento L e um corpo de massa Mzinho 4 kg, preso em uma de suas extremidades. E a outra é fixada no ponto P, descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano horizontal. O fio forma um ângulo θ em relação à vertical. Considere G 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8. A força centrípeta que atua sobre o corpo é. Então, ele quer que a gente determine, jovens, a força centrípeta. Galera, como nós fazíamos aqueles exercícios de bloquinho? Nós tínhamos uma sequência, lembra? Primeira coisa, desenha as forças. Depois, você escreve as equações. Na sequência, relaciona as equações e calcula o que o exercício pediu. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Então, primeiro desenha as forças, meus livros. Vamos lá. É uma massa, então a gente sabe que tem força-peso atuando sobre ela, força-peso na vertical para baixo. Ela está presa por um fio, então tem uma força de tração nesse fio, que puxa ela aqui na vertical para cima. Beleza? O que eu irei fazer aqui, meus lindos? Eu vou decompor essa força de tração numa componente vertical, que eu vou chamar de TY, e numa componente horizontal, que eu vou chamar de TX. Beleza? Fiz a decomposição. Jovens, essa massinha, ela rotaciona essa base sem sofrer variação de altura. Então, ela não sobe nem desce. Essa linha mantém a mesma inclinação rotacionando. Então, o que eu posso afirmar sobre a força-peso e TY? Elas têm a mesma intensidade. Porque se o peso fosse maior, ele ia começar a descer. Se o TY fosse maior, ia começar a subir. Nenhum dos dois ocorre. Então, eu sei que o meu peso é igual a TY. Beleza? Mas, jovens, se vocês olharem com cuidado para esse sistema, vocês irão perceber o seguinte, que esse ângulo θ que nós temos aqui, ó, é o mesmo ângulo θ que nós temos aqui embaixo. É como se fossem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, alternos internos. Então, o TY é o cateto adjacente ao ângulo θ. Cateto adjacente, você já sabe que é cosseno. Então, eu posso escrever que P vai ser T vezes o cosseno de θ. Beleza? Agora, pense com o tio Everton. TY igualou com o peso. Beleza. Quem que sobrou isolado, abandonado aqui? Abandonado por você. Quem sobrou foi o TX. Então, TX é a força que aponta para o centro da trajetória. Portanto, ela vai ser a própria força resultante centrípeta. É ela, TX. E se eu pego esse vetor TX, jovens, e puxo ele aqui para cima, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Cateto oposto vai ser seno. Então, nós podemos escrever que a força resultante centrípeta é T seno de θ.
O que o exercício te pedia? O que ele pedia? Ele pedia isso aqui, ó, resultante centrípeta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a tração, ó. O cosseno de θ que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí eu vou pegar essa equaçãozinha de t e vou substituir na tração aqui, na equação da força resultante centrípeta. Então, ó, força resultante centrípeta é T vezes seno de θ. Portanto, força resultante centrípeta vai ser tração, então, é peso dividido por cosseno de θ, todo mundo vezes seno de θ. Então, força resultante centrípeta vai ser peso, você sabe que é massa vezes gravidade, todo mundo está multiplicando o seno de θ e está sendo dividido pelo cosseno de θ. Agora, jovens, agora é só brincar de fazer continha. Qual que é a massa que está pendurada ali? Ó? 4 quilogramas. Gravidade você já sabe de cabeça que é 10. O seno de θ, 0,6. Cosseno de θ, 0,8. Então, a força resultante centrípeta vai ser 4 vezes 10 é 40. 40 vezes, jovenzinhos, o 0,6 vai ser 24. Então, força resultante centrípeta fica 24 dividido por 0,8. E segundo a Andressa, 24 dividido por 0,8 é 30. Portanto, a força resultante centrípeta é 30 newtons. E 30 newtons é qual a alternativa? Caramel. Lembra daquela propaganda? Caramel. Caramel. Jovens, o que eu queria mostrar para vocês nesse exercício? Que a sequência é a mesma que nós usávamos antes. Desenha as forças sobre o corpo, decompõe quem você precisar decompor, escreve as equações, substitui uma na outra ou soma, vai depender das equações que você tem, e aí isola o que o exercício pediu. Qual que é a novidade? É que se o corpo estiver no movimento circular, obrigatoriamente vai ter uma força resultante centrípeta. Quem que vai ser a força resultante centrípeta? Pois bem, a força que está apontando para o centro, né? Centrípeta, centro. Quem aponta para o centro é a centrípeta. Beleza? Essa é a novidade que você tem que tomar um cuidado aí. Tá bom? Agora é com você, jovenzinhos. Abram os coraçõezinhos e mandem perguntinhas. Vai lá. Essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Suave, tranquilo, de boas mesmo, sem estresse. Vocês estão anotando ainda ou posso encerrar o compartilhamento de tela? Silêncio. Pode tirar se quiser. Ah, e é bonito, alguém me respondeu. Fechou então, jovenzinhos. Nossa reunião tem mais 2 minutos e pouquinho aqui, senão já vai cair. Eu agradeço a atenção dos senhores. Na semana que vem, eu vou fazer mais exercícios com vocês de movimento rotacional na vertical e já vou indicar alguns vídeos de movimento rotacional na horizontal. Na vertical, né? E fazer exercícios da horizontal. Porque o raciocínio é exatamente o mesmo. Desenhar as forças, escrever as equações e analisar o que está acontecendo nas equações. Só que quando é rotação na vertical, tem que tomar um cuidado com o peso, com a normal, e a gente vai discutir isso na semana que vem. Beleza? No mais, jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um excelente restinho de sexta, um ótimo final de semana para todos. Nos vemos de novo na sexta-feira da semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovens. Falou. Falou, jovens. Falou. Até mais. Fiquem em casa, hein? Se cuidem. Tchau, querido. Um beijo.